Bom dia, minhas amigas e amigos telespectadores. Estamos iniciando o programa Tirando Dúvidas e hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre suicídio. Olha, suicídio é algo que tem trazido muita tristeza. Muita tristeza. Muitas pessoas têm tido sua vida ceifada tão jovem por conta de desilusão amorosa. Será que foi só por isso mesmo? Será que é só isso que leva a pessoa ao suicídio? Será que existem fatores mais graves por trás que faz com que a pessoa chegue a essa situação? Olha, são adolescentes, são jovens, são pessoas com mais idade, são idosos. Então, em toda a faixa etária, você vê pessoas cometendo suicídio, tirando a própria vida. Ah, é muita coragem. Será que é muita coragem? Será por que a pessoa chega nessa situação? Como que a pessoa chega a ti e tira a própria vida? Vou sair desse mundo. O que faz a pessoa chegar nessa situação? É muito triste, muito triste. Vamos falar aqui com um psicólogo. Nós já entrevistamos aqui psiquiatras que já falaram, já nos auxiliaram bastante, tiraram muitas dúvidas. E hoje um psicólogo, que é aquele da ponta, que faz a terapia, que ouve as pessoas, que faz um tratamento. E nós trouxemos aqui um que já trabalha nessa área, já trabalha com adolescentes, com jovenzinhos, que também, por um ou outro motivo, entraram em depressão, pararam de estudar, de repente ficaram numa situação difícil e precisou, sim, uma atenção especial, né? E essa atenção especial muitas vezes vem só do profissional. Às vezes a família não reconhece que a pessoa está começando ou já está em depressão e acha que a pessoa está com manha, está com preguiça, está não sei o que, e não é assim, né? Então, um profissional dá para diagnosticar o que realmente a pessoa tem. Será que é só preguiça mesmo, né? Ou será que a pessoa está com algum mal, alguma depressão, está tendo alguma situação? Vamos falar sobre isso, né? O nosso programa, o seu programa Tirando Dúvidas já está no ar. Nós vamos falar aqui com o psicólogo Ednelson Queiroz. Bom dia, Ednelson. Bom dia. Você, além de trabalhar atende no consultório pessoas, né, adolescentes, mais adolescentes, com depressão e alguns com tendência ao suicídio, você também trabalha com projeto do governo, né? Isso. Que atende adolescentes ou crianças? Adolescentes. Eu trabalho no projeto AJA, que é o Avanço do Jovem na Aprendizagem. É um projeto aqui do governo estadual, né, do Mato Grosso do Sul, e no município de Maracaju. Então são jovens na faixa etária de 15 a 17 anos que estavam fora da escola. É um projeto de inclusão, de integração, e eles acabam eliminando a junta, né, 2 anos, e acabam avançando para o ensino médio. Então, é um projeto do ensino fundamental. Ao invés de ser o EJA, é o AJA. Isso. É uma espécie de EJA, só que voltado para adolescentes. Aí, o nome AJA. Então, o psicólogo ali está na ponta auxiliando esse tratamento. Isso. Que já não é com medicamentos. Isso. Aí já... São as sessões terapêuticas, né? Exato. Na verdade, quando a gente fala em suicídio, a gente sempre pensa o que leva uma pessoa a cometer o suicídio. Então, as doenças mentais, elas estão entre os fatores que pode levar essa pessoa a tirar a própria vida. Então, dentre as doenças mentais, nós temos aí a depressão, né? A depressão, que é uma doença mental aí que se caracteriza por um conjunto de sinais e sintomas que faz com que essa pessoa ela se sinta tendo uma visão pessimista da vida, tenha uma baixa autoestima, tem ganho ou perda de peso, às vezes tem insônia, ou às vezes dorme, né, demais, né, e aí até chegar no ponto de ter ideação ou tentativa de suicídio. Temos também os casos das dependências químicas, que pode ser um fator agravante para o suicídio, a esquizofrenia e também a demência, né, em alguns casos mais voltado para a meia-idade, a terceira idade. Mas voltado para o campo dos jovens, dos adolescentes, a gente vê que a questão da depressão, até o bullying também, principalmente, né, no campo escolar, familiar. Sim, o bullying pode levar. Agravante. Se a pessoa tem essa tendência à depressão, o bullying é um agravante, sim. Mas nós tivemos aí alguns casos, e não é tão antigo,
um caso mais recente, que é um jovem, né, de 23 anos, e aí já com uma carreira militar, né, iniciando, e também cometeu suicídio, segundo disseram, foi por causa de desilusão amorosa. E também uma jovem, né, uma moça novinha, 18 anos, também por causa de desilusão amorosa. Então são jovens, não está na idade média nem idosos. Sim. São jovens e que por causa de desilusão amorosa cometeu suicídio. Qual o fator principal que leva um jovem assim tem uma desilusão amorosa? O que a gente vê assim que é um conjunto de fatores que estão relacionados. Tem os componentes biológicos, né, que a gente pode pensar na carga genética que essa pessoa carrega da família, né, os componentes familiares. Tem os aspectos psicológicos, que aí a gente diz respeito aos sentimentos, às emoções, principalmente a forma como ela criou as suas relações durante a vida, desde a infância, a fase da adolescência, né? E também tem os aspectos sociais e culturais, né? Como você mesmo mencionou, a questão hoje, quando a gente fala em saúde mental, em doença mental, às vezes ainda é considerado um tabu na sociedade. Por quê? É mais fácil eu falar daquilo que eu consigo ver, quando está relacionado a uma doença física. Então, às vezes, quando eu tenho lá uma dor de cabeça, uma dor na barriga, em qualquer outra parte do corpo, fisicamente falando, às vezes eu consigo falar, verbalizar. Agora, quando isso é mais subjetivo, mais interno, às vezes as pessoas ficam com vergonha, às vezes ficam com sentimento de culpa e às vezes não consegue falar, não consegue colocar para fora aquilo que ela está passando. E principalmente isso ocorre também nos casos dos relacionamentos amorosos, que é muito comum, quer dizer, o afeto muitas vezes fica ali preso, a pessoa não consegue externar, não consegue falar, não consegue compartilhar. E aí quando ocorre casos de separação, de divórcio, às vezes essa pessoa não consegue lidar com o quê? Com a perda, né? Não consegue lidar com aquilo que ela não antes ela tinha e hoje ela não tem mais. E aí muitas vezes ela se frustra. E cada caso é um caso, sempre é importante deixar claro. Agora, essa questão de relacionamento amoroso, na sociedade de hoje, o que a gente vê? As pessoas, muitas vezes, elas criam relacionamentos com as demais pessoas, mas uns relacionamentos mais frágeis, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela não consegue se fortalecer, às vezes não consegue buscar o autoconhecimento. Então, às vezes ela acaba investindo demais as suas energias na pessoa que ela convive, no companheiro ou na companheira, e acaba muitas vezes se esquecendo, né, de olhar para dentro de si mesmo, né, como ela está produzindo as suas emoções, os seus sentimentos. Então, uma pessoa como essa, ela fica uma presa fácil para desenvolver algum tipo de doença mental, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobias, porque ela às vezes não consegue trabalhar bem. Então, um evento, eu acho que até a morte, a separação pela morte, um evento assim, ou essa desilusão amorosa, é um evento, essas coisas a gente pode chamar de um evento que desencadeia a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, desencadeia tudo isso. Exatamente. Mas porque a pessoa já tinha biologicamente alguma coisa. Exatamente. Pensa que ela tem uma predisposição genética a desenvolver a doença, a depressão, a esquizofrenia. Então houve um evento na vida da pessoa que marcou muito. Isso. Pode ser um trauma. Isso. Né? Porque assim, pode ser genético ou pode ser ambiental. Às vezes essa pessoa, quando criança, ela teve um trauma muito grande que ela não conseguiu elaborar. E às vezes como ela não elaborou, ela vai carregar isso para as outras fases da vida, na adolescência, na fase adulta. E aí, dependendo da situação que ela vive, ela retorna ao passado, né, lembra daquele fato e às vezes acaba repetindo, reproduzindo a cena da situação traumática dela no atual, no hoje. E desencadeia todas essas coisas que pode depois levar a pessoa a tentar o suicídio. Nós estamos falando sobre suicídio em jovens, tem acontecido muito aqui na nossa cidade, no nosso estado, acontece no mundo inteiro. E estamos tratando disso, saber onde está, porque às vezes a pessoa em casa pode ter pessoas, prestar atenção nos filhos, nos irmãos, nos pais, né? Prestar atenção, porque às vezes precisa de ajuda. E uma ajuda a gente sabe que vai resolver, até um tratamento clínico mesmo, não só psicoterapeuta, mas né, uma psicoterapia, né, com psicólogo, mas também um tratamento com medicamentos e tudo.
Nós vamos continuar falando sobre isso, vamos falar também em alguns órgãos que trabalham com pessoas que procuram, pessoas que de repente vai se suicidar, mas na verdade não quer, e procura esses órgãos. Daqui a pouquinho, é só o tempo dos nossos comerciais, voltamos já já. Olá, meus amigos! Na Dica Corpo em Forma de hoje, nós vamos estar falando sobre a radiofrequência. Esse procedimento maravilhoso que tem excelentes resultados na celulite, gordura localizada e principalmente na flacidez. Vem comigo que eu vou estar mostrando um pouquinho desse procedimento na prática. A radiofrequência é um excelente tratamento estético para fazer na barriga e nos glúteos, porque ele auxilia a eliminar a gordura localizada e ainda combate a flacidez, deixando a pele mais firme e durinha. Cada sessão dura cerca de 1 hora e os resultados são progressivos. Depois da última sessão, os resultados ainda podem ser percebidos por 6 meses. Esse tratamento é especialmente indicado para pessoas que estão muito perto do seu peso ideal, para aprimorar o contorno corporal tendo apenas gordura localizada. Sendo uma alternativa à cirurgia plástica, ou pode ser feita para melhorar os efeitos depois de ter realizado uma abdominoplastia, por exemplo. O equipamento de radiofrequência é seguro e pode ser realizado com todas as pessoas com mais de 12 anos de idade. As ondas do equipamento chegam até nas células de gordura, localizadas por baixo da pele e por cima dos músculos. E com a elevação da temperatura dessa região para até 42 graus, essas células se rompem, eliminando a gordura que continha em seu interior. A gordura fica no espaço intersticial entre as outras células e, por isso, para que sejam realmente eliminadas do corpo definitivamente, deverão ser retiradas através da drenagem linfática ou massagem modeladora, ou através de exercício físico. A gordura pode ficar no espaço intersticial por até 4 horas. Por isso, logo após a cada sessão de tratamento, a pessoa deve realizar um tratamento de drenagem linfática ou massagem modeladora no local que foi tratado, ou deverá praticar uma atividade física que seja capaz de queimar toda a gordura excedente. Esse tratamento não é indicado quando a pessoa está acima do peso ideal. Também não pode ser realizado quando a pessoa tem um implante metálico na região onde deverá ser tratada. Outras contraindicações incluem durante a gestação, em caso de hemofilia, em caso de febre, se houver alguma infecção no local de tratamento, se houver transtorno de sensibilidade e se a pessoa tiver um marca-passo, quando a pessoa toma algum remédio anticoagulante. Além de proporcionar a eliminação da gordura acumulada, a radiofrequência melhora a tonicidade da pele porque aumenta a produção de fibras de colágeno e elastinas, que dão sustentação à pele. Assim, a pessoa elimina a gordura e a pele continua firme, não havendo flacidez. Então, amigos, espero que tenham gostado da nossa Dica Corpo em Forma de hoje. Espero vocês no próximo programa. De volta aqui, nós estamos falando sobre pessoas que se suicidam. Por quê? Outra fala assim, cabecinha fraca. Cabecinha fraca. Pode ser assim, se olhando no grosso modo, é cabecinha fraca, né? A pessoa está enfraquecida mesmo, psicologicamente, emocionalmente, né? Aí por isso que precisa de tratamento. Você costuma fazer esse tratamento junto com um outro profissional da medicina, um psiquiatra? Quando você trata, eles mandam para você? Ou você trata e manda também para ser medicado, porque usa medicamentos, né? Sim, as duas formas, né? Na verdade, só para fazer uma menção a essa questão da fraqueza, existe a fragilidade, né, interna. Essa pessoa, obviamente, ela fica frágil porque ela não consegue mais lidar com os problemas, com os desafios da vida dela. E o que a gente vê na sociedade é que utiliza-se esse termo frágil, fraqueza, mais no senso comum, né? Então as pessoas às vezes acabam não conseguindo diferenciar. Então essa pessoa, existe uma fragilidade emocional que pode levar ela a uma doença, ao desenvolvimento de uma doença. É diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir. A pessoa está com preguiça, com frescura, ou ela, né, qualquer outros termos pejorativos. Eu acho que muita coisa por ignorância, né, Ednelson? Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Ignorância é o assunto. Porque aí vê a pessoa, às vezes a pessoa quer dormir demais, não é normal. Isso, justamente, principalmente nos casos mais graves. Então, depressão, quando ela está no estágio mais crônico,
o que a gente pensa como ideal? O trabalho em conjunto. Então, o psicólogo, através do processo psicoterápico, ou seja, através do diálogo, ele vai conversar com essa pessoa, vai procurar ouvir ela. Isso é o X da questão. Esse é o trabalho sério do psicólogo. Então, a gente está ali para ouvir o paciente, acolher as suas angústias, as suas tristezas, as suas alegrias, aquilo que Até ele porque traz tem no coisas momento. que não fala nem para amigo nem para família. Exatamente. Não fala. E para uma Não pessoa fala. estranha, no caso profissional, que vai saber ouvir, Que com fala. a ética, com o sigilo vai guardar, né? E aí casos em que, no caso do psicólogo, quando ele vê que essa pessoa ela está num momento mais crítico, né, que ela não está conseguindo, às vezes, correndo até risco de vida, no caso específico da depressão mais um nível avançado, aí a gente sugere o acompanhamento de um psiquiatra, que é o médico isso que fez, né, a sua especialidade no ramo da psiquiatria. Aí entra a medicação. A medicação. E Então, a medicação ajuda bastante. Ajuda bastante. Se Tá? a pessoa usar o medicamento Isso. direito, também ajuda Isso. bastante. Então a pessoa, claro, muitas têm resistência, isso é comum também, a gente vê na sociedade, nem todo mundo aceita. Aí tem a questão do estigma, eu já começo pelo psicólogo, eu não vou no psicólogo porque eu não sou louco. Isso, ainda tem, né? É Tem, incrível como ainda ainda tem temos. isso. Outro dia eu vi uma pessoa falando, fulano não gosta que fala que vai no psicólogo, não, porque vai pensar que ele é doido. Eu falei, meu Deus, que bobagem, né? Isso. Qualquer pessoa, até os psicólogos vão nos Com psicólogos. certeza. Não é? Com Vocês têm que fazer, né? Terapia. Temos que fazer, Tem que fazer. somos, né, seres Né? humanos Isso, também, né? precisamos de... Para trabalhar com outros, né? Isso. Recebe tanta coisa que às vezes tem que fazer também, né? Também tem que fazer. A pessoa que tenta o suicídio, ela quer realmente morrer? Olha, é uma pergunta bem interessante. Você vai responder já, sabe por quê? Nós fizemos uma matéria com um amigo, Roberto Sinai, que faz aí, ele é empresário, mas ainda tira um tempo para ser voluntário e faz um trabalho muito bom. No antigo CVV, agora é GAV, Grupo de Amor à Vida. Então, faz um excelente trabalho e muitas pessoas dizem que na última hora ligam lá, né? Mas vamos ver o que ele fala, né, sobre isso. Preocupados com o bem-estar social e com a intenção de salvar vidas, um grupo de voluntários atua no GAV, Grupo de Amor à Vida, que por meio de ligações telefônicas conseguem ouvir e conscientizar muitas pessoas sobre os benefícios da vida. Roberto é um dos membros do clube e ressalta que muitas ligações são de pessoas que querem ser ouvidas, sem medo de serem julgadas. O que é que as pessoas mais precisam hoje? De acolhimento. As pessoas precisam ser ouvidas sem serem julgadas, elas não querem ser aconselhadas, elas não querem ser direcionadas. O que as pessoas querem é ser ouvidas com atenção, com acolhimento e respeito. Então nós ouvimos, mas nós não investigamos, não somos investigativos, diga-se também, nós não gravamos a ligação, nós não temos BINA, e a pessoa que liga não precisa se identificar, mas ela tem as condições propícias para ela fazer o desabafo. Nós acolhemos com carinho, com respeito, com ética e facilitamos de maneira que ela possa falar dos sentimentos e de tudo aquilo que incomoda ela naquele momento. A depressão, se não tratada, pode sim levar ao suicídio. Em Mato Grosso do Sul, os números vêm aumentando bastante em relação à depressão e principalmente ao suicídio. Segundo dados do Mapa da Violência, Mato Grosso do Sul está em segundo lugar entre os estados que mais têm casos de jovens que cometem suicídio e também em relação à população indígena. E muitas vezes você pode evitar isso com apenas uma ligação, é mesmo uma ligação. E quem realiza este trabalho é o GAV, Grupo de Amor à Vida, pelo número 141. Pessoa que está num momento de crise, num momento de desespero, precisando desabafar, precisando falar dos seus sentimentos, ela pode ligar a qualquer hora do dia e até às 23 horas e falar sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que incomoda, sobre aquilo que muitas vezes leva ela ao desejo de autodestruição. Nós sabemos que a pessoa que comete suicídio, ela não quer morrer e ela não quer se matar. Ela precisa se livrar de uma dor. E para ela se livrar dessa dor, muitas vezes basta um desabafo. É claro que depois ela precisa procurar um atendimento psicológico, psiquiátrico, se for a necessidade dela, mas de imediato essa pessoa precisa de uma oportunidade de falar. Ela precisa desabafar. E no telefone 141,
ela tem essa oportunidade de falar pelo tempo que ela achar necessário sobre tudo aquilo que estiver incomodando ela. Roberto ressalta a importância de mais pessoas se candidatarem a participar do GAV e explica como faz para ser membro do grupo. Hoje nós estamos em 36 voluntários, o ideal é que nós estivéssemos em 90, até porque nós não conseguimos atender 24 horas hoje por falta de voluntários. Para ser voluntário do GAV, basta ter mais de 18 anos, ter um espírito solidário e se dispor a fazer o nosso curso, que dura em média 3 meses. É um curso onde a pessoa se prepara mais para ouvir, porque nós nascemos para falar, nós somos falantes. Mas para ser um voluntário do GAV, nós precisamos aprender a ouvir com respeito, acolher, sem julgar, sem direcionar ou sem dar nenhum tipo de conselho. Então, por isso nós temos esse trabalho de preparação do voluntário, que dura em média 3 meses, e depois disso ele já passa para os atendimentos, se ele realmente se encaixar no perfil do voluntário de atendimento. E também temos esse trabalho que nós fazemos gratuitamente das palestras, em colégios, igrejas, instituições, empresas, onde quer que nos convide, nós estaremos sempre presentes. O telefone 141 atende somente a capital. Se a pessoa ligar de qualquer outro município do estado, ela pode ligar 3383-4112 ou 3383-4113. São os telefones que atendem as demais cidades do estado. Então nós já aproveitamos esse programa para fazer um apelo. Você que pode doar 4 horas do seu precioso tempo, uma vez por semana, para ser um voluntário, ligue no 141, deixe o seu nome, seu endereço, e assim que tivermos uma turma montada, vamos convocar você também para o curso de formação. Esse trabalho mostra que as pessoas não querem, é a pergunta que eu fiz antes, né, de mostrar a matéria. As pessoas realmente querem morrer quando tentam suicídio? Foi essa a pergunta que eu fiz. Eu acho que não querem, eu acho. Porque senão a pessoa não procura ajuda. O que o psicólogo acha? Isso, na verdade, ela não quer tirar a vida dela. Ela não quer assim, eu vou morrer, eu quero acabar com essa vida aqui. Ela quer tirar o problema, a dor, o sofrimento que existe na vida dela. Então a gente tem que pensar a nossa vida como um quebra-cabeça, que ele é constituído por diversas partes. Então tem uma partezinha ali que não está encaixando, que não está dando a liga. Então essa parte a gente pode pensar que seja um problema de diversos tipos, diversas ordens, né? Relacionamento amoroso, procura desemprego, pressão na faculdade, na adolescência e assim por diante. Então o fato é, a pessoa ela não quer tirar a vida dela. Ela pensa que é a vida o problema, mas não, é o contrário. É uma peça que precisa ser melhor trabalhada. Encaixada. Uma pecinha desse quebra-cabeça não se encaixa. A pessoa precisa de ajuda para encaixar. Com certeza. E essa ajuda significa o quê? O contato com uma outra pessoa. Quando uma pessoa da confiança dela, um amigo, um familiar, não consegue, ou quando ela não consegue se abrir, aí entra a ajuda de especialista. De profissional, né? Porque nós vemos que a pessoa precisa ser ouvida, né? A pessoa está emocionalmente, assim, debilitada mesmo, né? Então ela não consegue raciocinar, não consegue pensar como outras pessoas. Então emocionalmente, ela não está em condições. Sim. De pensar, e ela acha que tirando a vida vai resolver todos os problemas. Isso, exatamente. E ela também pode estar esgotada, né? Ou seja, a pessoa, pelo viés do desemprego, às vezes ela está ali procurando fazer alguma coisa, ou às vezes ela está trabalhando demais, que tem os casos até da síndrome de burnout, né? Que é o estresse ocupacional excessivo, as cargas, as pressões. Então tudo isso pode ser um fator desencadeante para o suicídio. Lembrando também que é importante deixar aqui alguns dados do suicídio no Brasil e no mundo. No mundo são 800 mil pessoas que cometem suicídio. Nós estamos no mês de setembro, né? Isso. Pela vida, né? Estamos passando aí pela campanha, o Setembro Amarelo, que é uma campanha aí de iniciativa do antigo CVV, da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. Então é uma campanha de conscientização para que as pessoas valorizem a vida, né? Que elas valorizem a vida e combatam, previnam o suicídio. Então são 800 mil pessoas que tiram a vida no mundo, e isso equivale a cada 40 segundos uma pessoa morre. Aqui no Brasil, você tem os dados? No Brasil, nós temos por dia, são 32 pessoas que
cometem o suicídio. Conseguem cometer o suicídio, o que equivale a 45 minutos. Porque se for contar os que tentam, né? Não, aí o número é bem maior. O número é bem maior. Muitos tentam. Isso. Então, como a gente vê, é um caso, são dados alarmantes. É importante deixar claro que a depressão, ela até 5 anos atrás, ela estava entre a 4ª doença que mais incapacitava as pessoas no trabalho. Era atrás das doenças cardíacas, do câncer e do acidente de trânsito. Hoje ela já é a 2ª. Os estudos indicam que em 2030 vai ser a 1ª. Então, é importante as pessoas ficarem atentas. Eu acho que quanto mais tudo avança, né? Né? A vida fica cada vez mais corrida, né? Tá uma loucura, né? O tempo nos atropela, né? A gente nem consegue fazer tudo. Eu acho que quanto mais vai passando, realmente vai ficando pior, né? Mas é isso, infelizmente nós chegamos no fim. Olha só, a gente quer falar tanta coisa, né? Tem tanta coisa para falar, né? Tantas dúvidas aqui para tirar, mas não é possível, né? O tempo passa e a gente vai fazendo assim, conforme dá, né? Vai em outros programas, já trouxe aqui psiquiatras, psicólogos, né? Ele já é o 2º, a gente vai falando e vai tirando as dúvidas, né, sobre esse assunto e alertando as pessoas. Então eu quero que você olhe ali, ó, e faz assim um alerta, uma recomendação para os nossos queridos amigos e amigas telespectadoras. Sim, eu quero deixar aqui um alerta, né, uma mensagem aqui de apoio para você que é adolescente, jovem, você que é pai, que é educador, ficar atento, né, à importância da gente valorizar a nossa saúde mental e a saúde emocional. A gente muitas vezes não consegue visualizar aquilo que está dentro de nós, então a gente precisa se conhecer mais. Quando eu não consigo resolver meus problemas sozinho, eu preciso procurar a ajuda de um especialista. Para isso que existem os psicólogos, os psiquiatras e demais profissionais que estão aí dispostos a auxiliar você na sua caminhada, na sua jornada. Hoje não há mais desculpa a pessoa falar que não tem como buscar uma ajuda. Temos também até casos de psicoterapia online, não é uma psicoterapia de fato, mas é uma orientação psicológica. Então, de qualquer lugar do Brasil, do mundo onde você está, você pode buscar ajuda. Então, pensa na sua vida, na valorização, a vida é bela, a gente precisa apenas conseguir lidar com os nossos problemas. Isso aí, né? A vida é bela, a vida é curta, Deus nos deu essa vida e a gente tem que valorizar, tem que agradecer por ela, né? E valorizar essa vida, né? Nós aqui falamos sobre tendência suicida, pessoas com depressão, com outros males, né, que trazem, que são problemas que atrapalham o emocional, desarranjam o emocional da pessoa e traz a pessoa até essas tendências, né? Falamos um pouco, vamos continuar falando, uma outra hora eu quero fazer aqui um programa, vamos falar de preconceito de toda a ordem, né, que é importante também para as pessoas bullying, né? Mas é isso, eu quero agradecer você, Ednelson, por ter vindo aqui falar conosco, né? Eu sei que você vai e volta para o Maracaju, viaja para lá, para cá, né? Mas hoje deu para vir certinho aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E eu agradeço a você, meu querido amigo e amiga telespectadora, né? Vocês estiveram aí conosco esse tempo todo. Olha, eu gostaria muito que alguém visse esse programa, eu gostaria muito que um amigo, um parente, ouvisse essas orientações. Não deu para assistir, não tem problema, tá lá no Facebook, tá no Facebook da RTV Excelsior e TV Interativa. Você vê lá e você vai poder aí assistir o programa, fica lá, né? Você pode compartilhar com quem você quiser, tá bom? O programa foi feito para você. Muito obrigada pela audiência. Estaremos aqui sábado que vem, se Deus quiser, e você passa aí um final de semana maravilhoso com a tua família. Que você esteja em harmonia e que Jesus se faça presente aí o tempo todo, tá bom? Até lá.